Caos da Bola de hoje no canal Futebol Gaúcho recebe um cara que ele... Se a gente pegasse assim, fosse colocar sinônimos do João Garcia com o futebol, a gente ia falar em amizade, a gente ia falar em jornalismo, a gente ia falar em história, em conhecimento, mas principalmente a gente ia falar muito de futebol gaúcho. Porque a tua vida no futebol, ela é basicamente desse futebol gaúcho. Tuas amizades, a tua conquista, tua família. O futebol gaúcho é a tua vida, né, João? É verdade. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá e a toda a equipe do programa. E eu na verdade, comecei no futebol gaúcho no amador, lá na minha terra, no Arroio Grande. E eu sou talvez o único jornalista que tem uma ficha de atleta da Federação Rio-Grandense de Futebol. Porque eu fui jogador juvenil do Arroio Grande e o Arroio Grande foi inclusive campeão estadual de amadores e eu comecei lá. Qual era a posição? Centro médio. Centro médio, reclamador e inventor do passe Cunhaque-Dreyer. De pai para filho desde 1920. Mas era um volante moderno ou aquele marcador? Não, eu era moderno. Até tem uma passagem que eu vou contar rapidamente. Teve um jogo contra a Ponte Preta de Pelotas. Era um time amador e era um clássico um jogo amistoso. E aí eu marquei no primeiro tempo um negrinho, camisa número 10, que eu não sabia quem era. Eu marquei muito bem, anulei ele totalmente. No intervalo, e aí é o toque do psicológico, o treinador disse, tu sabe quem é? Meus parabéns, Gordo, tu já tinha apelido de Gordo. Gordo, tu tá marcando o Pintinho. O Pintinho, esse foi um jogador que morreu cedo, mas ele tinha uma semana antes jogado pelo Brasil de Pelotas, na minha cancha, contra o Internacional aqui nos Eucalipto, mas tinha arrasado com o jogo. Ele era muito bom. E eu, quando ele me disse Pintinho, eu digo, qual é aquele do Brasil? No segundo tempo, 15 minutos, ele me tirou, porque eu tomei bola até no meio dos olhos, né? Do negrinho. Tudo que ele me disse é o Pintinho, acabou comigo. Eu fiquei psicologicamente arrasado. Em vez de ficar contente, fiquei arrasado. É uma história. E depois, a minha estreia como jornalista esportivo foi também no Gauchão, com uma camiseta rubro-negra que era do Paulista. Porque em Pelotas tinha cronista que se identificava com Pelotas, não tinha quem se identificasse com o Brasil. Tinha o Abraão Gonçalves, que tinha parado na época. E aí eu até vou fazer uma confissão aqui. Eu até vi para Pelotas e começar com a convivência com o Brasil, eu era gremista. Lá no Arroio Grande, ou era Grêmio ou era Internacional, não tinha meio termo. E aí eu vim para o Brasil... E a torcida me recebeu muito bem, e eu também recebi a torcida muito bem. Nós trabalhávamos na Rádio Tupanci, tinha um narrador que era o Roberto Saudoso, Roberto Brauner, que era um monstro. Ele era Pelotas e se identificava, narrava com a camisa do Pelotas. O comentarista José Antônio Costa era um sargento reformado que era farroupilha. E dois repórteres, eu e o Solon Silva, que é o Solon Silva Show, que é músico lá em Pelotas, éramos torcedores do Brasil, mas eu identificado com camiseta, com tudo. E aí eu comecei, depois no fim da entrevista eu vou contar os meus arrependimentos, e os meus arrependimentos estão vinculados ao Brasil, não arrependimento por ser torcedor do Brasil. Mas aí começou o Gauchão. Para mim, foi uma experiência fantástica. Série B, inclusive, com o Brasil, sempre com o Brasil. E até 1975, em 74, quando o Brasil se licenciou do futebol profissional. Agora tem uma história, a tua história de jornalismo, ela sempre teve muitas sacadas, né? Sempre foi um cara de descontração, sem perder a credibilidade. E isso é um ponto hoje muito complicado, digamos, nessas novas eras do jornalismo, porque por vezes ou o cara quer ficar muito sério, porque ele acha que ele vai conseguir credibilidade sendo sério, ou daqui a pouco ele passa a ser muito engraçadinho. E tu teve sempre essa pitada, né? No momento de uma sacada, de uma tirada bacana, mas sem perder essa credibilidade com as tuas fontes, com o teu público, né? Sempre, é verdade. Tanto que na equipe da Gaúcha, o Rui Osterman era o chefe, e o Rui dizia para todos eles,
não deem piada na jornada, que piada é exclusividade do Garcia. O Raul Morô tinha umas tiradas e tirava duas, e a terceira era uma porcaria. Então, o Rui dizia, Morô, até a segunda tu pode contar, pode fazer uma brincadeira, mas depois não. E eu sempre tive esse lado. E efetivamente eu fazia um jornalismo sério, e nós fazíamos o Show dos Esportes, que é um programa, que foi o programa de maior audiência da Rádio Gaúcha, maior que o Sérgio Zambiasi na Farroupilha. Houve uma pesquisa feita por uma agência de propaganda e deu 2.500.000 ouvintes. 10 anos depois, eu era chefe de gabinete do prefeito de Pelotas, e tinha prefeito que dizia, eu te ouvia na Rádio Gaúcha, tu está onde? Está trabalhando? Eu estou aqui. Então, realmente foi um marco no jornalismo esportivo, o Show dos Esportes. O que o futebol gaúcho tem de diferente? Nós, gaúchos, somos muito bairristas, né? A gente sempre puxa pra gente, é um futebol mais viril, é um futebol mais de pegada, é um futebol mais tático. O que, na tua avaliação, João Garcia, significa o futebol gaúcho em termos do jogo jogado, dentro de campo? O que tem de diferente, se é que tem diferente, a maneira de se praticar futebol no Rio Grande do Sul? Pensamento de técnico, nosso mesmo da imprensa? Eu ainda estava esses dias vendo um programa da Sport TV, o Bem Amigos, e eles estavam falando sobre o Internacional da era do Falcão, Carpegiani, Batista, Caçapava, enfim, do Internacional da era Beira-Rio. E eu tive o prazer de conviver com aquela geração no Internacional e com a geração do Renato no Grêmio. Então, muita gente diz, tu é colorado, tu é gremista. Pois eu estou dizendo, eu me dava tão bem que o Falcão, numa reunião de jogadores, e eles fazem essas reuniões, faziam pelo menos, perguntaram quem é aquele gordinho que tá repórter gaúcha, era novo, né? Estava começando. E aí o Falcão disse, aquele gordinho é o João Garcia, mas é boa gente. Porque o Gasperini me falou que ele é amigo do Cacau, foi responsável pela vinda do Cacau para o Grêmio, e é gente boa, e é torcedor do Brasil, não é gremista. O aval do Falcão me fez entrar firme. E com o Renato eu tive muitos e grandes projetos de publicidade. Até vou contar um do Renato, se ele está vendo o programa, ele vai lembrar. O Renato, nós estávamos negociando com o Guaraná Antártica. Aí ele deu um chute na bunda de um gandula lá em Rio Grande. O Guaraná é bebida de criança, né? Acabou a negociação. Aí o Renato conseguiu, com um laboratório aqui de Porto Alegre, ele e o De Leon fizeram de um linimento para passar nas pernas com contusões e tal. Mas aí eu depois dizia para o Renato, pô, Renato, o que tu tinha que dar um chute numa criança? Dá um chute num velho que não toma Guaraná, mas uma criança que toma Guaraná. E ele achava muita graça. O Renato foi um grande amigão que eu tive também no futebol com a minha filha. Minha filha mais velha teve a sorte de receber todos os anos que a Dona Zizi mandava um abrigo do Roma. Depois a Dona Zizi não sabia mais o tamanho que ela estava, não mandou mais, né? Mas lá do Roma com o Falcão, o Pato estava lá. E aí, e com o Renato também eu ia fazer entrevista, ela ia junto comigo. Então, desde então, ela virou gremista. Em vez de virar colorada, virou gremista. Mas eu tive um prazer de jogar, de ser repórter, aliás, com grandes caras, né? Falcão, Renato. Sempre que a gente fala no teu nome, fala no futebol, fala sobre amizade, sempre, e isso deve ver isso muito, se relaciona o teu nome à amizade do Filipão, né? Sempre diz, pô, o João Garcia é amigo do Filipão. Eu lembro que quando o Filipão estava no Grêmio, agora da última vez, surgiu a informação, através de ti, que ele teria recebido a proposta dos chineses. E na época ninguém, que chinês? O Filipão, um cara que já rodou a Europa, não vai para a China. E ele acabou indo. E aí todo mundo, poxa, o João Garcia tinha razão. Como é que iniciou essa tua relação com o Filipão? Também é uma relação de gauchão? Também é uma relação de gauchão. Em 1983, o Brasil jogava com o Juventude o vice-campeonato. O Grêmio tinha saído fora, né? Estava mais preocupado com o Mundial. Então o Brasil jogava o vice-campeonato.
E eu estava no sábado escalado pela Rádio Gaúcha, eu sempre era escalado nos Jogos do Brasil, por razões óbvias, né? E aí eu estava indo para a concentração do Brasil de carro e vi um senhor com uns 80 e poucos anos, e depois soube, e o neto dele com uns 8, 9 anos, estavam indo para o hotel, para aquele hotel que fica na beira da faixa lá. E chegando lá, o Filipão me viu e tal, um abraço e tal, me disse o seguinte: o Rogério Moreira, que era diretor de futebol, disse que tu farias uma palestra para os jogadores. Faço. Uma palestra motivacional? Faço, sim, imagina, é um prazer muito grande. Aí começou a nossa amizade. Eu fiz uma palestra, o Rubão, que era do teu tamanho, centroavante mineiro, que era do Atlético Mineiro, emprestado ao Brasil, chorou, entre outros jogadores. Porque eu fiz o velho se emocionar. O velhinho chorou. E o gurizinho, neto dele, vendo o vô chorar, também chorou. Eu perguntava para o velho: o senhor é Brasil desde quando? Eu sou Brasil desde a torcida organizada, os Negrinhos da Estação, que foi a primeira torcida organizada do Rio Grande do Sul. E aí o menino, eu digo: e tu é colorado ou gremista? Não, eu sou Brasil, meu avô é Brasil, eu sou Brasil, eu entro com o time do Brasil e tal. Os caras choraram, né? Aí o Filipão chegou, terminou a palestra, a minha palestra, e pegou e disse assim: ganhamos o jogo. Tu fez o Rubão chorar, aquele negrão enorme de grande, um nego grande daqueles chorando, não tem, já ganhamos o jogo. E o Brasil ganhou o jogo do Juventude. No final da jornada esportiva, o Daltro Menezes disse para o Rui, de sacanagem, porque o Daltro era meu amigo, o Daltro Menezes disse assim: ô Rui, eu quero fazer uma queixa. Eu não perdi esse jogo pro Filipão nem pro time do Brasil, eu perdi pro teu repórter, o João Garcia. Ele veio a Pelotas, afinal, para fazer a transmissão para a Gaúcha ou para dar palestra para os jogadores do Brasil? E o Rui, aquela coisa, né, deles assim: não, mas como? Deu palestra? Eu não sabia que ele tinha dado palestra. E ele já gostava, o Rui do Filipão, depois do jogo, diz ele assim para mim: mas que barbaridade, tu foi lá dar palestra? Eu digo: fiz assim, fiz assado. E o Rui: pô, bacana, né? Essa foi a primeira palestra que eu fiz com o Filipão, foi o primeiro... teve o Gauchão de 73. O Brasil tinha sido campeão da Copa Governador, que era essa copinha do segundo turno que a federação faz, e o Brasil tinha sido campeão, e em 73 jogou o Campeonato Gaúcho se despedindo do futebol profissional, porque o Pedro Zabaleta tinha assumido a presidência e disse que não ia continuar no futebol porque o Brasil devia muito. O Brasil devia R$105 mil, 105 na época. Vendeu em 75, 74 jogadores foram para o Esportivo de Bento, um foi para o interior também. E aí, com o Cacau, com o Celso e com o goleiro e um zagueiro, o Brasil arrecadou 250 mil. Quer dizer, se tivesse vendido os jogadores, não precisava ter saído. Mas aí o Brasil ficou 75 fora. Em 76 voltou e tinha uma faixa na arquibancada velha, tinha a faixa, o recreio acabou, o papai voltou. Foi muito bacana e a torcida se mobilizou. O Brasil jogou 11 jogos e os 11 jogos empatou, não ganhou nenhum, mas tinha um time horroroso. Era um time pura raça, puro coração, não tinha muita qualidade. Aliás, nem tinha qualidade, era só coração. Então, em 77 teve o seletivo para o Campeonato Brasileiro, eu ainda estava em Pelotas até julho, depois fui para Brasília e perdi o contato. Agora, João Garcia, se nós ficássemos aqui contando história e relembrando a tua ligação com o futebol, nós teríamos que ficar dias e dias. E claro que a gente vai fazer isso outras vezes. Mas a parte boa é aquilo que o grande público sabe. Eu tive o prazer de, no meu primeiro jogo, como repórter, ainda na época na Rádio Guaíba, o comentarista era tu. A gente já falou diversas vezes sobre isso, da importância que tu tem para os mais novos. Mas tem algo que tu te arrependa de ter feito ou algo que poderias ter feito e não fez? Bem, a gente sempre tem coisas que a gente gostaria de fazer e não fez, mas tem coisas que faz e se arrepende. Eu estava pensando em casa, eu nessa entrevista com o Bagé, eu tenho que falar. Eu fui mais torcedor e menos repórter em 3 oportunidades. Numa delas, num jogo com chuva, a arquibancada do Brasil ficava tapada de guarda-chuva.
e o Luiz Valdir Louruz, o Luiz Louruz era o árbitro. O Brasil perdeu o jogo 3-1 e na saída do campo eu queria dar no juiz, porque eu não aguentava. Aí eu até disse impropérios para ele, e ele foi embora, entrou no vestiário, nem deu bola porque eu estava dizendo. Outra vez, o Brasil estava jogando o Torneio da Morte, que era um torneio entre os que estavam subindo para o Gauchão, os dois últimos jogavam uma espécie de Torneio da Morte com a Série B. E aí o jogo foi no Zequinha, e o Brasil estava ganhando 1-0 e deu 45, 46, 48, 49. E o juiz encerrou. Mas, para mim, ele estava esperando que o São José empatasse e tirava o Brasil, né? E aí eu fui na direção dele. Depois ele foi meu vizinho. Ele disse, tu não te lembra dessa cena assim? Eu digo, claro que eu me lembro. Fui na direção dele e queria dar nele. Essa foi a segunda. A terceira foi aqui, com Brasil e Bangu, 1-0, que eu estava no SBT e fui com o microfone na mão, eu ia dar-lhe com o microfone. Isso 85? 85, ia dar-lhe nos beiços do juiz. E eu, quando levantei a mão para dar no juiz, o juiz parou para me dar entrevista, né? E eu ia dar na cara dele. Aí uma mão atrás me agarrou a minha mão, era o capitão Sadi, já falecido, um alemão forte da brigada, que tinha sido tenente lá em Pelotas e me conhecia, né? Ele, calma, Garcia, calma, agarrou a mão assim, mas essas coisas eu me arrependo muito, porque eu acho que não dá para misturar o torcedor com o cronista esportivo, e eu misturei. João Garcia, história viva do futebol gaúcho, participando do Causos da Bola. Garcia, obrigado pela tua presença aí. Vamos marcar outras resenhas aí, tem muito tempo para falar ainda. Se Deus quiser, eu fico muito agradecido e parabéns pela iniciativa da federação de ter um programa de televisão e, enfim, de toda a estrutura que o Noveleto montou aqui na federação em termos de comunicação. Está muito bom. Valeu, João Garcia, atração do Causos da Bola de hoje.